luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Viva Jesus, viva! Mais um dia que nasce e com ele a nossa vontade, não é mesmo, meus irmãos, de estar um pouco mais próximo do amor de Deus. E para isso, com alegria e disposição, a gente se dispõe a vir aqui realizar o Evangelho em nossos lares, promovendo uma maior harmonia, paz e alegria, onde vivemos junto aos nossos, pedindo à espiritualidade que ajude a conservar essas vibrações por todo o dia. E com muita alegria e gratidão a gente pede a eles, irmãos de luz, por favor, abençoem essa água que deixamos separada, a fim de que ela possa ser fluidificada, transformando-se em um bálsamo para o nosso corpo, nosso perispírito, nossa mente, atuando em cada célula, cada chakra, cada átomo, e que a gente possa sintonizar cada vez mais e melhor com o nosso Pai amado, com o amor de Deus. E peçamos a Ele, sorrindo, gratos: Pai, fazei de nós ferramentas tuas do seu amor, da tua alegria, da tua bondade, da tua justiça, da tua caridade. Hoje, agora e sempre, que assim seja. Abertura aleatória do Evangelho segundo Allan Kardec. A vida futura. Jesus claramente diz que a vida futura deve ser a principal preocupação dos homens que vivem na Terra. Em todas as oportunidades, ele se refere a esse grande princípio. Sem a vida futura, a maioria de seus ensinamentos morais não teria nenhuma razão de ser. Muitos não entenderam o que Jesus falou e acharam que ele só estava se referindo à vida presente. Por não acreditarem na continuação da vida após a morte, não conseguiam entender a vida futura, achando até mesmo ingênuas as suas palavras. A vida futura pode ser considerada como o principal ensinamento de Jesus, e por isso foi colocada no início desta obra. Ela deve ser a meta de todos os homens. Somente a continuação da vida pode explicar as grandes diferenças que existem entre os homens aqui na Terra e fazer com que a justiça de Deus se cumpra ao longo do tempo. Os judeus não compreendiam muito bem a vida futura e acreditavam que os anjos eram seres privilegiados da criação. Não sabiam que os homens, pelo seu desenvolvimento espiritual, também poderiam se tornar anjos e compartilhar da mesma felicidade. Pensavam que os bens materiais, a supremacia de sua nação perante as outras e as vitórias que conseguiam sobre seus inimigos eram a recompensa por cumprirem as leis de Deus. Acreditavam também que as calamidades coletivas e as derrotas eram o castigo pela desobediência a essas leis. Moisés não poderia dizer mais a um povo pastor, sem cultura e interessado somente nas coisas desse mundo. Mais tarde, Jesus veio ensinar que existe um outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso e onde os bons, que procuram seguir os seus mandamentos,
encontram sua recompensa. Esse outro mundo é o mundo espiritual, para onde Jesus retorna após deixar a terra. Jesus precisou ajustar o seu ensinamento ao estado evolutivo dos homens daquela época, pois se falasse toda a verdade, o povo não entenderia, e em vez de esclarecê-los, causaria mais dúvidas. Limitou-se a colocar a vida futura como sendo uma lei da natureza à qual ninguém pode escapar. Todo cristão acredita, de algum modo, na vida futura, mas a ideia que faz dela é ainda muito vaga. Para a grande maioria, ela é apenas uma crença desprovida de certeza absoluta, de onde resultam as dúvidas e a dificuldade que muitos têm em compreender a continuação da vida após a morte. Hoje, os homens estão mais maduros para compreender as verdades e o Espiritismo vem completar os ensinamentos do Cristo sobre a vida futura e sobre vários outros aspectos. Com os ensinamentos da doutrina espírita, a vida futura não é mais uma incerteza. É, antes, uma realidade demonstrada pelos fatos, pois são os próprios espíritos que vêm descrevê-la em todos os seus detalhes, não deixando margem a nenhuma dúvida. Mesmo as inteligências mais simples conseguem compreender que a continuação da vida é uma realidade. Do mesmo modo que conseguimos imaginar um país do qual lemos apenas uma descrição detalhada. O relato que os espíritos fazem de uma vida feliz ou infeliz na vida futura é feita de uma maneira tão verdadeira, tão racional, que reconhecemos não poder ser de outra forma. Assim, a verdadeira justiça de Deus somente irá se cumprir na vida futura, onde, através das sucessivas reencarnações, será possível resgatar os nossos erros. Olha só, pessoal, que coisa mais linda é essa passagem. Ontem eu fui dormir pensando, mentalizando e orando pelas pessoas que estão desabrigadas por conta das enxurradas ocorridas aqui nos interiores da Bahia, do estado da Bahia. Muitas famílias desabrigadas, cidades praticamente soterradas, submersas, perdão. E a gente fica, se perguntando, meu Deus, mas por que isso? Que provação gigante. E o que cabe a nós devemos fazer, claro, que é orar muito por essas pessoas, que é ajudar da forma que a gente puder, com doações, com divulgação das mensagens de doação e pedidos de ajuda. Nas redes sociais estão, graças a Deus, proliferando essas mensagens. Então a gente compartilha com os amigos, com os familiares, a gente faz a nossa doação se puder e leva aos postos de arrecadação. Ora muito por essas pessoas, mas sobretudo que a gente conforte os nossos corações, entendendo que essas tragédias elas têm um porquê e que todas as pessoas que sofrem agora encontrarão a sua alegria e o seu conforto na vida futura, que são provações às quais elas precisam passar. Muitas dessas pessoas se comprometeram em vivenciar isso quando estavam prestes a reencarnar, a fim de aprender alguma coisa, e que a gente possa tomar isso como exemplo para as nossas dificuldades também, os nossos desafios, os nossos desastres, entendendo que todos eles são importantes para a nossa linha evolutória e que não é por acaso que passamos por eles. Mas volto a dizer, ter esse entendimento não é motivo para deixarmos de ajudar a quem precisa, nem que seja com orações e vibrações positivas. Pois as nossas provas individuais, nós sabemos que precisamos passar. Mas as provas dos nossos irmãos, de quem nos cerca, as provas daqueles que estão ao nosso alcance, nós sabemos que nós podemos e devemos ajudar, pois também é uma das nossas missões quando encarnamos, olhar para o lado, olhar para o outro, dar o nosso melhor, ajudar a quem precisa.
Então, fiquemos com essa lição de hoje para entender que a felicidade verdadeira está na vida futura e que vai depender muito do que nós fazemos aqui nesta para a gente colher alegrias e sorrisos do outro lado e nas próximas encarnações. A vocês, o meu muito obrigado por serem elos dessa corrente de amor e afeto que a gente tenta comungar diariamente. Que a gente possa levar alegria, esperança, ajuda, conforto, consolo aos que precisam. Que a gente divulgue, meus irmãos, a todos o máximo que nós pudermos. Aqueles que precisam de ajuda, as informações necessárias que possam ajudar essas pessoas que encontram-se em dificuldade. E assim, com essa vibração, essas informações hão de chegar a quem pode fazer muito. Eu digo materialmente. E a gente faz o pouco que a gente pode, mas orando muito, orando com piedade, pedindo misericórdia e espiritualidade por essas pessoas e entendendo que nada de castigo isso é. Que tudo isso são provações e que a gente tem que entender e agradecer a Deus por, mesmo sem entender completamente por que isso acontece, agradecer por termos a fé necessária para sabermos que tudo tem um porquê e que Deus não nos desampara e que quem chora hoje haverá de sorrir mais tarde. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como é lá no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Pai, e perdoa nossas ofensas, como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Não nos deixe cair em tentações e livra-nos de todo mal, pois é teu todo o poder e a glória para todo sempre. Amém.